Esta família alemã tinha uma fortuna em 1923, milhões de marcos guardados, e não fazia ideia de que em semanas tudo viraria pó. Eles cometeram o primeiro erro que todos fazem quando o desastre se aproxima. Um erro tão fatal que custou a dignidade e a vida de milhões, enquanto poucos, silenciosamente, transformavam a miséria alheia em impérios. Nos próximos 10 minutos, vou revelar 3 segredos brutais. 1. Como a elite transformou a ruína em império. 2. A técnica secreta que alguns usaram para escapar do colapso. E 3. Por que a sombra dessa catástrofe ainda nos persegue hoje? Mas antes, ouça este som. Imagine o som de notas sendo amassadas, rasgadas e jogadas fora, como se não valessem absolutamente nada. Isso era o dinheiro de milhões. A Alemanha PS, Primeira Guerra Mundial, estava de joelhos, não apenas pela derrota, mas por um fardo financeiro imposto pelos aliados. As reparações de guerra, um valor astronômico que o país simplesmente não tinha como pagar. O governo, desesperado e sem alternativas, recorreu à única solução que parecia viável na época: imprimir dinheiro. Mas não era apenas imprimir. Era uma máquina de falsificação legalizada, despejando trilhões de marcos no mercado em uma velocidade vertiginosa, criando uma ilusão de riqueza que, na verdade, era a semente de sua própria destruição. O primeiro erro que a maioria das pessoas cometeu foi confiar cegamente no sistema. Eles acreditavam que suas economias, seus salários e seus investimentos tradicionais os protegeriam. Mal sabiam que cada nova nota impressa diluía o valor de tudo o que possuíam, transformando um salário semanal em nada mais que uma pilha de papel inútil ao final do dia. Os preços nos mercados mudavam a cada hora, e a corrida para gastar o dinheiro antes que ele perdesse todo o valor se tornou uma obsessão diária, uma dança macabra com a miséria. É aqui que um detalhe crucial se esconde, um que poucos percebem mesmo hoje. Enquanto a maioria se afogava em uma maré de notas sem valor, o caos monetário abriu uma janela de oportunidade para um grupo seleto. Propriedades, fábricas, terrenos, tudo podia ser comprado por uma fração do seu valor real, pago com as mesmas notas que o resto da população usava para comprar um pão. O truque não era ter muito dinheiro, mas ter o tipo certo de ativos, aqueles que não perdiam valor com a inflação. Este é o ponto onde a história se divide. De um lado, a tragédia. Do outro, a ascensão de fortunas inimagináveis. Se você está intrigado com como alguns se beneficiaram de tamanha desgraça e quer desvendar os segredos financeiros que poucos conhecem, então você precisa ir além. Clique no botão de curtir agora e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações, que podem mudar sua visão sobre dinheiro e poder. O que vou te mostrar a seguir não é apenas história. É um manual oculto de como a riqueza se move em tempos de crise, e como isso pode estar acontecendo novamente, bem debaixo do seu nariz. O detalhe que ninguém percebeu na época, e que ainda hoje é ignorado pela maioria, é que a hiperinflação não é um evento aleatório, é uma transferência massiva de riqueza. Enquanto o cidadão comum via seu salário evaporar, incapaz de comprar um simples pão, os empresários astutos com dívidas se tornavam reis. Imagine ter uma dívida de milhões de marcos. Com a inflação galopante, essa dívida poderia ser paga com uma quantia irrisória, o equivalente a alguns centavos em moeda estável. Em poucos meses, gigantes industriais como Hugo Stinnes, conhecido como o rei da inflação, acumulavam impérios industriais inteiros, comprando empresas, minas e propriedades, com dinheiro que valia menos que o papel em que era impresso. A verdade por trás de como esses bilionários surgiram não está na genialidade de seus investimentos tradicionais, mas na compreensão brutal de que o valor do dinheiro é uma construção social, e quando essa construção colapsa, ativos reais se tornam o único refúgio. Eles não estavam guardando dinheiro, estavam se desfazendo dele o mais rápido possível, convertendo-o em terras, fábricas, arte, qualquer coisa que não pudesse ser impressa em uma máquina. Essa foi a técnica secreta. A manobra que separou os que afundaram dos que emergiram como novas elites financeiras, reescrevendo o mapa do poder econômico da Alemanha. O horror da situação para a população era indescritível.
Pessoas carregavam sacolas de notas para comprar um único ovo. O dinheiro era usado para acender lareiras, pois valia menos que a lenha. Cenas de desespero eram comuns. Famílias inteiras em bairros nobres, agora sem nada, vendendo seus bens mais preciosos por migalhas. A confiança nas instituições ruía, e com ela a própria estrutura social. A nação estava em um estado de choque coletivo, onde a percepção de valor se desintegrava diariamente, e o futuro era uma nuvem de incerteza e fome. Eles não apenas pagavam dívidas com dinheiro desvalorizado, mas também tomavam novas dívidas em moeda estável, como dólares americanos, e as pagavam rapidamente com marcos hiperinflacionados. Era um ciclo de enriquecimento acelerado, um verdadeiro assalto à mão armada, mas completamente legalizado pelo sistema. O governo, preso em seu próprio ciclo vicioso de impressão, era cúmplice, incapaz ou relutante em parar a sangria. Enquanto você assiste a este vídeo, se ainda não se inscreveu, pense que essa é uma oportunidade rara de entender os mecanismos ocultos que moldam a economia global. Não deixe para depois. A manipulação da moeda se tornou uma ferramenta de poder sem precedentes. Quem tinha acesso a crédito, quem entendia o fluxo dos ativos, quem podia se antecipar aos anúncios do Banco Central, tinha uma vantagem desleal. Não era sobre mérito ou trabalho duro para a maioria. Era sobre estar no lugar certo, com a informação certa, e a coragem de agir quando o mundo parecia desabar. A elite não só sobreviveu, ela prosperou de uma forma que desafiava toda a lógica econômica, deixando para trás um rastro de miséria e uma nação traumatizada. O que os especialistas escondem, ou pelo menos minimizam, é que a hiperinflação não é apenas um fenômeno econômico, é um catalisador social e político devastador. A destruição da classe média alemã, a desvalorização do trabalho e da poupança, criou um vácuo de ressentimento e desespero. As pessoas perderam tudo a fé no futuro e se tornaram presas fáceis para ideologias extremistas que prometiam ordem e uma solução para seus problemas. Essa técnica secreta de desvalorização em massa, enquanto beneficiava alguns, pavimentou o caminho para uma das maiores tragédias da história. A técnica secreta que salvou alguns e enriqueceu outros não foi a de investir em ações ou títulos, mas sim em vezes ativos, tangíveis vezes, e vezes moedas estrangeiras fortes. Aqueles que possuíam ouro, imóveis, terras produtivas ou que conseguiram converter seus marcos em dólares ou francos suíços. Não apenas sobreviveram, mas viram seu poder de compra disparar enquanto o resto do país se desintegrava. Essa foi a verdadeira estratégia por trás da ascensão dos bilionários da hiperinflação. Uma lição brutal sobre a importância de diversificar e proteger seu capital contra a instabilidade monetária. O plot twist final desta história não é apenas a ascensão de Hitler, que capitalizou o caos e a raiva popular. O verdadeiro choque é perceber que os mecanismos que permitiram essa catástrofe financeira ainda existem. Governos ainda imprimem dinheiro em larga escala. Dívidas nacionais atingem picos históricos. E a confiança nas moedas fiduciárias é constantemente testada. A Alemanha de 1923 é um espelho distorcido do nosso presente. Um aviso sombrio de que a história não se repete exatamente, mas rima de formas aterrorizantes. A lição mais impactante da hiperinflação alemã não é apenas sobre o valor do dinheiro, mas sobre o valor da confiança. Quando a confiança em uma moeda, em um governo, em um sistema inteiro se desintegra, a sociedade se desintegra junto. As fortunas construídas sobre a ruína de milhões servem como um lembrete gelado em tempos de crise. A linha entre a astúcia financeira e a exploração brutal pode ser tênue, e o impacto reverberará por gerações. Essa história não é apenas um capítulo distante de um livro, é um alerta. É a prova de que a prosperidade pode ser uma miragem, e a estabilidade uma ilusão, para entender como ciclos de riqueza e pobreza são perpetuados, e o que você pode fazer para proteger seu próprio futuro em um mundo cada vez mais incerto. Não perca nosso próximo vídeo. Lá, vamos mergulhar nas estratégias modernas de proteção de capital que os bilionários de hoje usam para se blindar contra os mesmos riscos que destruíram a Alemanha. Não seja pego de surpresa novamente.